Graça e paz, tudo bem? Hoje nós estamos mais uma vez aqui, hoje dia 19, né? 19 de março, né, de 2021. O tempo passa, né? O tempo está passando, o tempo está voando. E a gente quando vê, acabou a semana, não sei se é ansiedade nossa, né? Mas o tempo está voando, o tempo está passando muito rápido. Mas hoje, nesta sexta-feira, apesar de ser feriado aqui em Alto Taquari, nós estamos em mais uma reunião do Ministério Vidas Transformadas, que é o Ministério de Libertação da Primeira Igreja Batista. E nós estamos aqui presencialmente, claro que assim, apenas eu e a Dilane hoje aqui, né? Por causa do feriado, muita gente achou até que não teria reunião, mas hoje tem reunião. Mas o legal de tudo é saber que as nossas reuniões, elas podem ser transmitidas ao vivo através do Facebook e você poder participar delas, você estar aí junto conosco, apesar de estar distante, você está aí podendo assistir conosco e interagir conosco. Então, falando em interagir, o Maninho já está mandando aí, o Maninho tá lá, né, na secretaria, desculpa, Maninho. O Maninho também tá trabalhando, tô falando da reunião, né? Mas o Maninho tá lá na secretaria assistindo a gente aí, né? Um beijo, Maninho, obrigada, viu? Deus abençoe. E você que está nos assistindo também de longe, mande seu oi, mande de onde você está nos assistindo, interaja conosco na nossa reunião. E hoje nós vamos falar a respeito do livro de Josué. Mas antes de falarmos, de entrarmos na mensagem, como sempre, nós vamos começar a nossa reunião orando. Mais do que nunca, nós precisamos de oração. Mais do que nunca nós precisamos estar orando, buscando ao Senhor para que Ele tenha misericórdia das nossas vidas, para que o Senhor guarde as nossas vidas, para que Ele nos livre, para que Ele abençoe aqueles que já estão contaminados, console aqueles que estão enlutados. Nós estamos passando por um período muito difícil, por isso nós precisamos orar. Um beijo também para a Vânia, né, a nossa Vânia querida, que a graça e a paz esteja sobre a sua vida. E você que está conosco, vou colocar o óculos aqui para eu poder enxergar melhor, né? Você que está aí conosco, mande a sua mensagem, mande o seu oi para a gente poder estar interagindo dentro dessa reunião. Eu vou estar orando, começando essa reunião, e depois eu chamo a Dilane, né, que está aqui para nos ajudar. Eu quero te pedir algo também. Compartilhe deste vídeo, você pode compartilhar aí nos comentários, você pode compartilhar desse vídeo com seus amigos, com as pessoas que estão próximas, seus amigos, seus conhecidos, para que nós possamos assim estar divulgando esta palavra, divulgando esta reunião, para que as pessoas possam ser edificadas também. Um beijo para a Eliane também, que está conosco. Obrigada, Eliane, também pela sua participação. A irmã Marisa, né, que está também conosco. Graça e paz. A Sara, né, que esteve de aniversário ontem. Beijo, Sara, para você, né? Que Deus abençoe muito sua vida e toda a sua casa. E vai compartilhando aí enquanto a gente está orando, tá? Vamos orar comigo? Pai querido, Senhor, nesta tarde deste dia 19 de março, nós te engrandecemos, nós te bendizemos, nós te louvamos e dizemos Baruch Hashem, glórias, Senhor, sejam dadas ao teu nome, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pelo teu favor, pela tua graça, Senhor, manifesta a cada manhã, Senhor, as nossas vidas. Nós te louvamos por poder estar aqui nesse momento, por poder te adorar livremente, através, Senhor, das mídias sociais, através, Senhor, desta igreja, Pai, que abre as portas, ó Deus, para que nós possamos meditar na tua palavra, te buscar. O objetivo, Senhor, que esta organização, que a Primeira Igreja Batista tem, com toda a sua liderança, com todos os seus membros, é de proporcionar para que nós tenhamos cada vez mais intimidade com o Senhor, relacionamento contigo, ó Deus, porque sabemos que nenhuma doutrina, nenhuma tradição pode sobrepor ao mandamento da tua palavra. E a tua palavra diz: sede santos, porque o vosso Deus é santo. A tua palavra diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É por isso que nós, Senhor, viemos nesta tarde, ó Deus, te invocar o teu nome, buscar ao Senhor
Senhor, buscar a tua face, porque sabemos que somos necessitados do teu amor, da tua presença, da tua graça, da tua misericórdia. Nesse momento, Pai, nós tomamos posse da tua palavra. Sabemos, ó Deus, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é sim, Senhor, contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade, dominadores do mal, nos lugares celestiais. Por isso clamamos, Senhor, baseado no texto de Efésios capítulo 6, que diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, tomai sobre vós toda a armadura de Deus. E nesse momento, Senhor, nós tomamos posse de forma espiritual das tuas armaduras, das tuas armas, Senhor, espirituais, armas de guerra, para nos fazer vencedores, para nos dar a condição de guerrear, de lutar e de permanecer inabaláveis mediante toda e qualquer investida do inimigo. Clamamos, Pai, que o Senhor cinja os nossos lombos com a verdade, coloca sobre nós a couraça da justiça e calça os nossos pés na preparação do teu evangelho, das boas novas, da tua palavra lançada, Senhor, sobre esta terra, que por onde nós andarmos, Senhor, as nossas pegadas sejam as marcas desta palavra, das boas novas do evangelho. Ó Deus, queremos clamar também pelo escudo da fé, que nos seja concedida, Senhor, uma fé firme, fundamentada naquele que é, que era e que sempre há de ser, daquele que não tem início nem fim, daquele que simplesmente criou todas as coisas através da tua palavra. Senhor, que esta fé em nós esteja, Senhor, fortalecida, que com ela nós possamos apagar todos os dardos inflamados do maligno, todos os pensamentos, todas as palavras. Senhor, nós resistimos agora a toda palavra contrária, a toda palavra de destruição, a toda palavra, Senhor, de maldição contra esta nação, contra as nossas vidas, contra, Senhor, o teu povo que se chama pelo teu nome, que toda palavra de maldição caia por terra, que todo desejo da destruição, ó Deus, que mora, que habita no coração das pessoas más, do homem maligno, Deus, que tem por ditado: quanto pior, melhor. Ó Deus, que caia por terra, que eles sejam envergonhados, que eles sejam, Senhor, envergonhados para a glória do teu nome, que esta nação se levante, Pai, que esta nação se levante em poder e autoridade do nome do Senhor, não apenas para nós, não apenas por causa do teu povo que clama, porque a tua palavra diz que se o meu povo, o teu povo, se humilhar e orar e se arrepender dos seus pecados e te buscar, Senhor, então o Senhor nos ouvirá, o Senhor perdoará os nossos pecados, o Senhor sararia a nossa terra. Nós te damos glória, Senhor, nós te damos aleluia pelas tuas bondades, Pai, pela tua misericórdia, mas clamamos nesta hora que caia por terra, Senhor, esta pandemia, que caia por terra, Deus, esta contaminação tão ferrenha, Pai, que tem acontecido contra as nossas vidas. Senhor, nós clamamos agora, ó Deus, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão nos hospitais. Passa agora, Senhor, com o teu anjo, com o teu anjo, Senhor, com o anjo da cura, com Rafael, Senhor. Passa com o teu anjo agora em todos os hospitais, Pai, mesmo naqueles e sobre aqueles que nunca te conheceram, que duvidaram da tua palavra. Nós não importamos, Senhor, Pai amado, porque o teu amor é para todos, Senhor, o teu agir é para todos. E nós clamamos, ó Deus, por todos, não apenas por aqueles que te buscam, mas por aqueles, Pai, que ainda não te conhecem. Clamamos, ó Deus, que o Senhor coloque, Pai, sobre nós o capacete da salvação, sobre a nossa cabeça esteja, Senhor, um sinal da tua salvação.
guardando a nossa mente, guardando, Senhor, os nossos pensamentos, Senhor, sendo um sinal sobre nós de autoridade do nome do Senhor, sobre todos aqueles que te buscam e te amam de todo o seu coração. Eu clamo, Pai, entrega a nós agora a espada do teu Espírito, a espada da palavra, esta palavra de autoridade que o Senhor nos deu, ó Pai, para que nós pudéssemos usar dela, para que nós pudéssemos, Senhor, assim como o Senhor criou o céu e a terra pela tua palavra, assim, Senhor, nós possamos usar ela neste momento, tomando posse desta palavra, para a glória do teu nome. Tomamos posse do Salmo 91. Sabemos, Deus, que este salmo, Senhor, ele é poderoso na tua presença, assim como toda a tua palavra. Mas, Pai, nós sabemos que há algo diferente. Nós sabemos, Senhor, que há algo diferente sobre esta palavra que o Senhor deu a Moisés. Ó Deus, que escreveu o Salmo 90, o Salmo 91, e nós clamamos, Pai, que nestas palavras sejamos fortalecidos neste momento. Aqueles que estão aqui, aqueles, Senhor, que estão acompanhando, Pai, esta live, aqueles que verão posteriormente, Pai, essa transmissão, que nós possamos, Senhor, ser fortalecidos pela presença do Teu Espírito, que o Teu sopro, Senhor, esteja sobre nós e que nós possamos, ó Deus, ver o mover da Tua glória, para a glória do Teu nome, em nome de Yeshua, o Messias. Amém e amém. Vem-te. A Dilane vai continuar a nossa oração, vai continuar agora e você tome posse. Eu vou estar aqui do ladinho também tomando posse dessa palavra. Amém? Graça e paz, irmãos. Eu gostaria de compartilhar com vocês um versículo que está no livro de Salmos, capítulo 3, versículo 5, diz assim: Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Nós estamos vivendo isso, né? Que você possa crer, descansar e confiar no Senhor. Ontem à noite o Senhor falou comigo sobre quantas vezes eu quis resolver com as minhas próprias mãos, quantas vezes eu quis resolver os meus problemas no meu tempo, do meu jeito, né, com as minhas forças, né, e isso tudo faz com que atrase a nossa bênção, né. Então nós temos que entregar, confiar e descansar, que o nosso Deus é poderoso e Ele está te preparando para que você possa receber a sua bênção. Eu demorei 10 anos para receber uma bênção, porque eu não estava preparada para ela. Se eu recebesse antes, ao invés de ser bênção, ela se tornaria maldição na minha vida. Então eu entendi. A partir do momento que eu entendi, eu entreguei para o Senhor, eu parei de reclamar e de murmurar. Eu comecei a agradecer por aquilo que Ele tinha me dado, por aquilo que eu tinha. Agradecer a Ele, e Ele, assim, dessa forma, foi moldando o meu ser, mudando em mim coisas que não agradavam a Ele. E no tempo de Deus, na hora de Deus, Ele fez um milagre maravilhoso. Porque o nosso Deus, Ele nos dá muito mais do que nós podemos imaginar ou pensar. Esse é o nosso Deus. Então, entregue, descanse e confie. É um tempo de você e Deus. É um tempo de você exercitar tudo que você aprendeu na sua vida. É o tempo de você declarar a palavra do Senhor. É o tempo de você realmente entender que a sua luta não é contra carne e sangue. E você tem que temer a Deus, somente a Ele. E que você possa receber o refrigério do Senhor nessa tarde. A palavra do Senhor diz em Provérbios 18, 21, que a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, você tem o poder na sua boca da morte e da vida. Então, profetize a vida. Transmite a vida.
Porque nesse momento todo mundo fala em morte, todo mundo fala em morte, todo mundo fala em morte. Aí nós vamos ficando com o nosso coração entristecido. Mas nós temos que entender que nós temos o poder da vida, né? Então, nesse momento, eu quero profetizar e declarar a vida sobre todos os nossos profissionais da área da saúde, sobre todos aqueles que estão na linha de frente. Que o Senhor Deus possa estar tocando na vida de cada um deles, desde o menor até o maior, Senhor, para que as suas forças sejam restauradas, para que o seu ânimo seja levantado, Senhor, para que eles não desistam, ó Pai, e sim, Senhor, que o Senhor os fortaleça a cada dia, Senhor, que, Senhor, aqueles que eles conseguirem salvar, Senhor, que possa alegrar o coração deles, ó Pai, e que, Senhor, eles não desistam, Pai, de fazer o bem, Senhor, em nome de Jesus, mas que o Senhor possa fortalecê-los, porque nós sabemos que eles estão cansados, esgotados, eles são em pequenos números com relação ao número de contaminados que nós temos na nossa nação ou no mundo todo. Por isso, Paizinho querido, dá destreza para esses profissionais da saúde, Senhor, conforta, Pai, as famílias desses profissionais, Senhor, que o Senhor possa trazer paz no coração deles, ó Pai, que eles possam crer que existe algo maior, que é o nosso Deus. O Senhor tem o controle nas suas mãos e tudo está no teu controle, Senhor. A palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e a sua justiça. E eu tenho entendido, Senhor, que muitas vezes o mal, Senhor, não é para o mal, mas é para o nosso bem. Então comece a prestar atenção, peça para Deus abrir os seus olhos espirituais, peça para Deus abrir os seus ouvidos espirituais, para que você possa enxergar com o olhar do Senhor, ouvir com os seus ouvidos e que você possa entender com o coração dele, Senhor. Derrama do teu amor sobre os nossos corações, sobre o coração de nós que estamos aqui, de todos aqueles que estão nos assistindo, que vão nos assistir, Senhor. Derrama do seu amor, Pai. E que o teu Espírito Santo traga à nossa memória aquilo que nos dê esperança. E que sejam palavras de vida, Senhor. Palavras de vida, Pai. Nós profetizamos a vida espiritual. Nós profetizamos um avivamento sobre a tua igreja, Pai, a começar na minha vida, a começar na vida de cada um de nós, Senhor. Traga o avivamento sobre nós, Pai. E neste momento vou declarar o Salmo 91 de uma forma diferente, que é no eu, na primeira pessoa, e eu peço que vocês estejam tomando posse, porque a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. A palavra do Senhor tem poder. Amém. Então, tome posse, crendo que essa palavra vai agir ao seu favor, ao favor da sua casa. Amém. Assim diz o Senhor no Salmo 91. Eu que habito no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansarei. Digo ao Senhor, tu és o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, em ti confiarei. Porque ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarei seguro. Sua verdade será o meu escudo e broquel. Não terei medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que ande na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas nem eu, nem minha casa seremos atingidos, nem você, nem sua casa serão atingidos. Somente com os meus olhos contemplarei e verei a recompensa dos ímpios. Porque tu, Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fiz a minha habitação. Nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha casa, porque aos seus anjos dará ordem a meu respeito, para que me guardem em todos os meus caminhos. Eles me sustentarão em suas mãos, para que eu não tropece com o pé em pedra. Pisarei o leão e a cobra, calcarei aos pés o filho do leão e a serpente, porque eu amo o Senhor e ele me livrará, me porá num alto retiro, porque conheço o seu nome. Eu o invocarei
E ele me responderá: estarás comigo na angústia, dela me tirarás, e eu o glorificarei. Me fartará de longura de dias e me mostrará a sua salvação. Que o Senhor nosso Deus esteja nos guardando, nos abençoando neste dia, esteja usando com poder e autoridade a vida da Cristine, e também que o nosso coração esteja quebrantado para receber a palavra do Senhor e ela venha trazer cura, libertação e transformação nas nossas vidas. Amém. Glória a Deus, né? Eu quero dar um oi para aqueles que estão conosco, né? Porque eu não consegui responder quase ninguém, até a Sara apenas. Eu quero mandar um abraço também para o Cleuson Rodrigues, para a irmã Márcia Aparecida, né? Graça e paz. Para o Jorge Andrei Miranda, para o irmão Odi Batistucci, né? E a Ivani, que Deus abençoe, obrigada. Também quero mandar um oi para Fátima Cândido, que Deus abençoe Fátima pela sua audiência. Quero mandar também para Laila Bortotti, né, também para Diene Reis, para Andréia, né, que está conosco, Andréia Melo dos Santos, que Deus abençoe a sua casa. Andréia, já oramos também pelo seu esposo que está positivado. Também quero mandar um beijo para Cíntia Ribeiro, que está conosco, para o Aurelino Pereira, para o pastor, né? Que Deus abençoe. E também a todos aqueles que estão conosco, nos assistindo, né? Não se esqueçam de compartilhar essa live. Eu senti muita presença do Senhor aqui, eu sei que Ele está aqui, eu sei que o Senhor vai agir, eu tenho convicção de que esta palavra da Dilane foi uma palavra de Deus, porque Deus, Ele ama quando nós profetizamos o bem. Então vamos parar de ser mensageiros de más notícias. Tem pessoas que têm o prazer de noticiar coisas ruins, mesmo que seja verdade, né? Mas não tenhamos esse prazer de noticiar más notícias, não, que tenhamos o prazer de noticiar boas notícias, né? O pastor Léo conosco, né, pastor? Deus abençoe, lá do Rio de Janeiro. Pastor Léo conosco, né? Nos assistindo, que o Senhor guarde a sua vida, pastor. E se Deus quiser, né, um certo dia no futuro estaremos mais uma vez juntos, né, lá em Israel, para a glória do Senhor. E eu quero compartilhar hoje com vocês uma palavra que Deus já colocou na minha vida há algum tempo atrás e que eu quero tornar a trazer ela. Talvez eu nunca tenha falado dela aqui através da libertação, mas nós vamos falar de algumas lições a respeito de um local chamado Gilgal. Um local importante, espiritualmente muito importante nas nossas vidas. A Ruth também está conosco, amém. Estaremos orando, Ruth, pela sua família, pela sua casa. Gilgal é um lugar espiritualmente muito forte. E nós vamos falar de Gilgal das citações que acontecem em Gilgal através do livro de Josué. Então eu quero convidar você, se você puder, né, claro, se você não puder, apenas preste atenção na palavra hoje, mas eu quero ler Josué do capítulo 4, Josué 4, do versículo 19 ao versículo 1º do capítulo 5. Então eu vou ler um texto, mas nós vamos falar de várias coisas. Eu só quero ler um texto base aqui para nós, tá? Josué capítulo 4, versículo 19 ao capítulo 5, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Subiu, pois, o povo do Jordão no dia 10 do mês 1º e alojaram-se em Gilgal, da banda oriental de Jericó. E as 12 pedras que tinham tomado do Jordão, levantou Josué em Gilgal, e falou aos filhos de Israel, dizendo: Quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: Que significam essas pedras? Farei saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, que fez secar perante vós, até que passamos.
para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. E sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam desta banda do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam em pé do mar, ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que passamos, derreteu-se-lhes o coração, e não houve mais ânimo neles por causa dos filhos de Israel. Eu quero falar um pouco a respeito deste local, desta localidade que até hoje é conhecida em Israel, Gilgal, né? Um local mencionado na palavra de Deus, perto de Jericó, às margens do rio Jordão. Este lugar realmente é um lugar muito forte e nós vamos falar dele fazendo um paralelo que Gilgal, na verdade, ele representa o primeiro passo da libertação, que é a conversão, que é o primeiro passo de nós nos estabelecermos na presença do Senhor. Um beijo também para a Cláudia, né, que está conosco. A Cláudia, eu acho que está morando ainda em Jaciara, se não me engano, né? Fala aí, Cláudia, coloca daí de onde você está nos assistindo. Gilgal, então, na verdade, quer nos trazer, nos remeter ao primeiro passo da libertação. Eu quero contar a você a respeito um pouco da história do povo de Israel até chegar em Gilgal, né? Você se lembra que Israel, ele veio de Abraão, de Isaac, de Jacó, né? Eu estou vendo Gênesis, né? Você tá? A gente fica vendo Gênesis e já sabe tudo o que vai acontecer. Ontem mesmo, né, falando aqui num parêntese, ontem mesmo, Sarai quis brigar com Abraão, né? Falou para ele que não iria casar com ele, que não estaria com ele, mas a gente já sabe, né, que na verdade Abrão sai de Ur dos Caldeus com Sarai, com seu sobrinho Ló, filho de Harã, né? E também com Terá, né? Terá também sai com ele. Então eu já estou te contando aí os próximos capítulos de Gênesis. Vai lá na sua Bíblia, acompanhe com a palavra, leia a palavra para você ver se lá o que eles estão falando está mais ou menos de acordo com a palavra. É muito legal isso, é importante isso. As pessoas estão remetendo a palavra de Deus e isso está nos ensinando. Abraão sai então da sua terra, do meio da sua parentela, né? Com Terá, com Ló, seu sobrinho, com Sarai. E a partir de Abraão, o Senhor muda a vida dele, né? Elas estão em Santos, né? Lá em São Paulo. Que bênção, Cláudia, né? Como é bom a internet, né, Didi? Você vê que bom a gente poder alcançar o pastor Léo lá no Rio de Janeiro, né? Alcançar a Cláudia lá em São Paulo, que bênção. E sabe o que eu gosto da live? Eu gosto da live, essa condição que a gente tem de interagir, né? Porque eu podia muito bem gravar um vídeo, né? Postar o vídeo, mas esse não é o objetivo. O objetivo é a interação. O objetivo é você saber que aquilo que você está assistindo agora está acontecendo exatamente aqui na Primeira Igreja Batista, aqui em Alto Taquari, nesse exato momento. Então, eu quero lembrar a você que o povo de Israel, ele inicia a partir de Abraão e Sara, né? O Senhor muda o nome deles, era Abrão e Sarai, e depois se torna Abraham, né? E Sarar, né? Que na verdade seria Sará, né? Sarar. E eu aprendi algo em hebraico tão lindo essa semana. Acho que vou ter que compartilhar com vocês. Você quer saber? No nome do Senhor tem duas letras, que é o rei, né? O nome do Senhor é Yud, Rei, Vav, Rei, né? O nome de Deus em hebraico tem essas quatro letras, Yud, Rei, Vav, Rei. E quando Abraão tem o seu nome mudado para Abraham, o Senhor coloca um rei dentro do nome de Abraão. E ele coloca o outro rei no nome de Sarai. Porque Sarai deixa de ser Sarai e passa a ser Sarar.
Então, essas duas letras do nome do Senhor são acrescentadas ao nome de Abraão e Sara. E isso os fez fecundos. Olha que coisa linda. É de arrepiar, né? Estudar o hebraico é maravilhoso, porque são coisas que a gente nunca ouviu falar, né? O Senhor compartilha das letras do seu nome, são 2 reis, né? Yud rei, Vav rei. Então o Senhor compartilha de um rei para Abraão, que se torna Abraham, e o outro rei para com Sarai, que se torna Sarar. Então, isso faz com que eles sejam, na verdade, o casal que dá origem a uma grande nação, né? A nação de Israel. E isso é maravilhoso. Então, nós vemos que o povo, né, vem de Abraão, vem de Isaac, vem de Jacó. Jacó tem as 12 tribos. José é tirado, né, do meio dos seus irmãos, é vendido para o Egito. Você sabe da história, porque já até passou tudo isso na televisão. Mas se você não sabe, estude a Bíblia. Leia, né, de Gênesis até Deuteronômio. Você vai ler toda essa história cronologicamente determinada, para que você possa entender como que tudo começou. E aí, lá no Egito, José se torna o segundo homem após Faraó. Depois de Faraó, era José que governava. E ele traz toda a sua família para o Egito, inclusive Israel, que era o seu pai. E eu quero compartilhar algo aqui que você talvez nunca tenha entendido e que eu também entendi de forma errada. Jacó não teve o seu nome mudado. Porque se ele tivesse o seu nome mudado, ele nunca mais teria sido chamado de Jacó. Mas na própria palavra de Deus, a gente vê os profetas falando que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, Jacó não teve seu nome alterado, ele teve seu nome acrescentado. Na verdade, o nome dele, ele passou a se chamar Israel, ou seja, daquele que luta com Deus e prevalece. Ele continuou se chamando Jacó, né? Tanto que até hoje a gente lembra do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas ele deu origem a esta nação chamada Israel. E esta nação vai para o Egito e lá no Egito se torna escrava. Por 400 anos se torna escrava, até que Deus levanta um homem chamado Moshe, né? Ou Moisés. Ele é levantado por Deus para trazer para fora esta nação. E aí, não vou contar toda a história de Moisés no deserto, mas eu quero contar, já pular lá dos 40 anos depois, que é o texto que nós estamos lendo aqui. Moisés morre, né? Morre lá no deserto, ele não passa para a terra de Canaã. E o seu sucessor se chama Yehoshua. Yehoshua é Josué. Na verdade, Josué, ele tem praticamente o mesmo nome de Jesus, né? Jesus é um nome transliterado. O nome dele, a gente já falou aqui esses dias, que o nome dele é Yeshua ou Yehoshua, né? O nome de Yeshua significa o Senhor é a salvação. Então, nos nomes, na cultura hebraica, os nomes têm um grande significado. Josué, para nós, Josué, lembrem-se que a letra J não existia até 500 anos atrás, né? A letra J, ela foi inventada, vamos falar assim? Ela foi inventada, né? Ela foi acrescentada no nosso vocabulário. Ela não existia. Então, a partir disso, a gente chama Josué, Jeremias, né? A gente fala a respeito desses textos, de João. Nós usamos muito, no português, nós usamos muito J, porque nós somos uma língua que veio do latim. Então, foi o latim que acabou trazendo, né? Trazendo esta letra chamada J, tá? Pode estudar isso, que eu não estou falando besteira, não. Eu estou falando a verdade. E
E a gente vê então que Yehoshua, ou Josué, para nós transliterado aqui o nome dele, ele tinha uma missão de levar, de acabar de conduzir o povo de Israel, que já estava há 40 anos no deserto. Você já sabe que aquela geração morreu, porque o Senhor falou que aquela geração murmurava demais, né? E eles estavam muito impregnados com a idolatria do Egito. Então o Senhor deu a sua palavra lá no Monte Sinai. Ele deu a sua palavra no Monte Sinai, e dali ele começou a fazer uma nova geração, uma geração que agora tinha visto a manifestação de Deus no Monte Sinai, estava acompanhando Moisés pelo deserto, vendo os milagres no deserto, o maná que caía todos os dias, com exceção de sábado, né? E também dos sinais, da água que saía, que os acompanhava, das codornizes, da roupa que não estragava, da sandália que não estragava, de todo o cuidado e provisão do Senhor, enquanto eles estavam peregrinando pelo deserto. Vamos estar orando sim, Josi, pela sua mãe, Joana, que está com Covid. Amém. Nós vamos estar orando sim pela sua mãe também, tá? E eu quero lembrar a você que esta nova geração, que já era criança quando chegou no deserto, eles tiveram então um novo ensinamento. Esses dias a gente até fica pensando como que essas crianças vão ver, né? Elas não conseguem identificar as pessoas na rua, porque elas só conseguem ver as pessoas na parte superior do rosto, elas não veem as pessoas da parte mediana inferior do rosto. O que será que passa na cabeça dessas crianças? O que será que elas imaginam? Por que nós usamos essas máscaras, né? É uma geração que vai aprender de outras formas. Para nós, isso já é algo incomum, é algo difícil. Para eles, isso está sendo algo comum, eles se adaptam com mais facilidade. Esta geração que agora é levada por Josué. Josué tem a obrigatoriedade, tem a incumbência de acabar de tirar o povo de Israel, que agora estava no final da sua peregrinação no Egito. Moisés já havia falecido, já havia passado o cajado para Josué, e agora Josué tem que conduzir esse povo para dentro da terra de Canaã. Mas havia um obstáculo. O primeiro obstáculo, né, para chegar na terra de Canaã, e se você for olhar o mapa de Israel, você vai entender que eles fizeram a volta pelo Oriente. Eles eles entraram por onde hoje é a Jordânia. Eles fizeram essa volta e entraram do Oriente para o Ocidente, e eles passaram então o Rio Jordão. Eles passaram o Rio Jordão do Oriente para o Ocidente. Tanto que se você for olhar aqui, você vai ver que Gilgal ficava ao ocidente na margem ocidental do Rio Jordão. Eles passam o Rio Jordão a seco. Você viu aqui que nós lemos que eles passam no momento em que os sacerdotes pisam no Rio Jordão. A Bíblia diz que as águas se amontoaram em um montão para cima da cidade, né? E seguraram as águas, elas extravasaram lá naquele momento. Elas extravasaram e eles passam o Rio Jordão a seco. Mas o que é importante que você se lembre que nesse momento eles retiram, Deus manda Josué pegar um homem de cada tribo. E este homem, se você olhar, né, se você olhar o texto, eu quero convidar você para ler este texto, né, este texto do início de Josué, que é tão lindo, até o capítulo 4, onde nós lemos. A Bíblia diz que Josué toma um homem de cada tribo.
E cada homem, aqui no capítulo 4, versículo 5, diz que estes homens tinham que tirar uma pedra do Rio Jordão, do leito do Rio Jordão, e colocarem em Gilgal e fazer um memorial, um monumento ali em Gilgal com estas 12 pedras. Gente, eu quero lembrar a vocês que estas pedras, elas foram colocadas aonde? Como que este homem carregava a pedra? Ele carregava a pedra nos ombros. Diz o versículo 5, vou ler aqui para você. Passai diante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e levante cada um uma pedra sobre o seu ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. O que isso quer dizer? Que cada homem, um representante de cada tribo, das 12 tribos de Israel, eles foram, no momento em que passavam o leito do Rio Jordão, o Rio Jordão a seco, eles retiraram uma pedra que precisava ser colocada sobre os seus ombros. Era uma pedra pequena? Não. Se fosse eu já ia pegar uma pedra assim, né? Uma pedra que desse para eu carregar nas duas mãos, pelo menos. Uma pedrinha, uma pedra. Mas eles não pegaram uma pedra, eles pegaram uma pedra, né? E eles colocaram essa pedra sobre os seus ombros. Tiraram esta pedra do leito do Rio Jordão. Eu quero lembrar a você que a pedra de dentro do rio, ela normalmente não é quadrada, ela é redonda. Porque a água, ela vai, tem um ditadinho que fala, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mas as pedras dos rios, elas normalmente não são pedras quadradas, pedras que têm quinas, pedras que têm cantos, porque a água vai passando sobre elas e vai lixando essa pedra. É até estranho falar que a água lixa, mas o movimento da água faz com que aquela pedra se torne redonda. Eles tiram essas pedras redondas do leito do rio e colocam estas pedras em Gilgal. A pedra colocada em Gilgal era diferente de todas as outras pedras daquela região. Porque aquela região de Gilgal, que está lá até hoje, no Vale de Jericó, que você pode ver na internet, você pode procurar, está lá. Inclusive foi encontrado um sítio arqueológico, né, em 2016, não faz tanto tempo assim, nós estamos há 5 anos atrás, foi encontrado um sítio arqueológico que mostra o acampamento dos israelitas, né? Este sítio está sendo preparado para que o turismo possa visitá-lo. É um lugar que eu vou querer ir, né? É um lugar que eu vou querer muito ir para saber, né? Para estar ali no lugar onde Josué e todo este povo teve naquele lugar. Quem sabe eles encontram esse memorial? Quem sabe eles encontram este monumento que foi colocado lá, tirado das pedras do Rio Jordão e colocado lá naquele lugar, para que fosse um memorial, para que as pedras falassem. Lembra que Jesus, ele disse, se vocês não falarem, as próprias pedras clamarão. Sabe o que é as pedras clamarem? As pedras clamando é a arqueologia autenticando a história da palavra de Deus. As pedras clamando são esse memorial que todas as vezes que as pessoas passavam para ali, esse texto que nós lemos, ele fala exatamente disso. Por que significam essas pedras? Que pedras são essas? Que pedras redondas são estas que destoam de toda a paisagem de Gilgal, que é uma paisagem de pedra, uma paisagem de deserto, mas são pedras quadradas, não são pedras redondas. E Josué disse que o Senhor falou assim: fareis dessa forma, para que os vossos filhos entendam que Israel passou a seco no Jordão.
para que todos os povos da terra, olha só, não era só para os filhos, é para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus. Deus de quem? O Deus do povo de Israel, todos os dias. Para que as pessoas temam ao Senhor. Aquelas pedras foram levadas ali para fora do leito do rio, para que elas fossem lembradas de que Deus havia feito um milagre, que a mão forte do Senhor havia conduzido aquele povo até o lugar de Gilgal. Então eu quero dizer a você, o que significa Gilgal? Gilgal significa rolar, significa retirar, significa pedra que rola, algo retirado do lugar. O que Deus estava mostrando, que naquele Gilgal, o Senhor estava retirando o povo de Israel do momento da escravidão, para agora trazer ele a uma nova vida. Isto é conversão. A primeira coisa que precisa haver nas nossas vidas é na libertação, é o reconhecimento de que o Senhor é forte, de que o Senhor, nosso Deus, precisa ser temido todos os dias da nossa vida. Isso é um memorial quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, quando nós decidimos por nós mesmos seguir a vontade e a palavra do Senhor. E nós vamos ver aqui que este tempo que nós estamos vivendo, eu não preparei isso, mas agora quando eu estava lendo o texto, eu fui remetida, gente. Você sabia, Dilane, que este foi exato o tempo do povo saindo do Egito e entrando em Gilgal? Foi esse tempo. Sabe por quê? Vou te contar. Porque no calendário de Israel, a Páscoa ela é celebrada no próximo sábado, sem ser amanhã, né? Amanhã é dia 20. No próximo sábado, dia 27, o povo de Israel celebra a Páscoa bíblica. A Páscoa que está na Bíblia, 14º dia do mês de Nissan, é celebrado agora no próximo sábado. E a Bíblia diz aqui nesse texto, é tão interessante, no versículo 10 aqui do capítulo 5, onde nós lemos, que pela primeira vez, depois da saída do Egito, depois que a Páscoa fora instituída por Deus, pela primeira vez, depois de 40 anos, o povo de Israel celebra a Páscoa. Então eles tinham acabado de chegar em Gilgal para celebrar a Páscoa. Este tempo que nós estamos vivendo agora, nesse período, no nosso calendário, é exatamente o tempo que eu estou falando aqui. É o povo saindo do deserto, passando pelo Jordão a seco, retirando as pedras, colocando sobre os seus ombros, fazendo um memorial, um monumento do lado de fora, com as pedras redondas do Rio Jordão, que destoavam da paisagem seca e árida de Gilgal, mas que tinham uma mensagem. E eu quero dizer para você que quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, quando as pessoas olham para nós, de forma natural, existe uma mensagem. É só a pessoa pensar um pouquinho. Ela vai ver que aqueles que andam no temor do Senhor, eles destoam da paisagem do pecado, eles destoam da paisagem da transgressão, eles destoam do restante da paisagem para trazer uma mensagem. Qual a mensagem? Eu adoro a Deus, eu sirvo ao Senhor, para que ele seja conhecido por todos os povos e que a mão do Senhor é forte, para que todos possam temer ao Senhor. Então, eu quero dizer a você que há uma mensagem em Gilgal. A primeira mensagem de Gilgal é a mensagem da conversão.
A primeira mensagem daquilo que Gilgal nos mostra, que foi o primeiro acampamento do povo de Israel, agora na terra prometida, Gilgal era o primeiro lugar onde eles acamparam. Eu quero mostrar para você que Gilgal é o lugar de memorial, é o primeiro acampamento de Israel e é onde as mulheres e as crianças ficavam quando o povo saía para guerrear. Quando o povo saiu para guerrear contra Jericó, quando o povo saiu para guerrear contra Ai, né? As mulheres e as crianças permaneceram em Gilgal, o lugar de proteção. Outra palavra para Gilgal significa círculo de pedra, né? Ou seja, ao redor todo existe pedra, ou seja, um lugar de proteção. É o lugar da primeira Páscoa depois do Egito. Então eu quero dizer para você, olha que coisa linda isso, gente. Que quando você entrega a sua vida ao Senhor, a primeira coisa que acontece é você querer cumprir a palavra de Deus, né? A Páscoa era uma instituição, foi uma instituição de Deus ao povo de Israel, mostrando, né, que haveria um cordeiro, que por causa do sangue do cordeiro passado nos umbrais das portas, as pessoas seriam livres do anjo da morte. Livre da 10ª praga do Egito. Agora, o povo continua celebrando a Páscoa. E a primeira vez que eles celebram após a saída do Egito é em Gilgal. Então, quando nós buscamos a Deus, a primeira coisa, o primeiro objetivo é nós queremos obedecer e executar os mandamentos do Senhor. Gilgal também é onde cessa o maná, acaba o maná, né? Acabou-se o maná. Local onde Deus se manifesta pessoalmente, a gente vai falar sobre isso, né? E a gente vai ver o quantas lições nós temos em Gilgal. Eu acredito que nós teremos aí umas 4 reuniões do Ministério de Libertação falando sobre Gilgal. Porque existe muita coisa para falar. E eu quero dizer para você, não perca a próxima sexta-feira. A próxima sexta-feira, a lição de Gilgal vai ser uma lição poderosa. Mas eu não posso falar aqui. Eu não posso falar agora. Eu tenho que falar depois, né? Na próxima sexta, se Deus quiser. Então eu quero dizer para você que todo monumento, quando ele é construído, ele traz para nós uma mensagem, né? Me ajuda aí, Dilaine. Um monumento que traz uma mensagem. Eu tô lembrada aqui. Lá em São Paulo tem o monumento dos imigrantes, né? Monumento dos imigrantes. Você passa lá em São Paulo, é um grande monumento na Avenida dos Imigrantes, eu acho, né? É perto do Parque do Ibirapuera, eu acho, do ladinho, né? Se não me engano é isso aí. Você vai passar ali, você vai ver que do lado está a história dos imigrantes, como eles chegam ao Brasil, né? Existe um monumento e este monumento conta uma história. Quando nós olhamos para as pessoas que entregam a sua vida ao Senhor, nós somos como pedras vivas, somos como monumentos que pregam que Deus tem uma mão forte e Ele pode nos livrar. É isso que nós estamos fazendo aqui, né, Didi? Falando que Deus é bom, falando que Deus pode. Eu sei que tem muita gente passando por dificuldade, eu sei que tem muita gente passando por problemas nesse momento, mas creia no Senhor, não deixe, não desanime, confie no Senhor. Ele pode todas as coisas e Deus é soberano. Nem tudo Ele vai fazer, infelizmente a gente sabe disso. A gente sabe que muitas vezes nós padecemos o mal. Ontem o pastor Cláudio pregou aqui a respeito dos discípulos, né, que estavam dentro do barco com Jesus, indo, né, atravessando o lago de Tiberíades, o mar da Galileia, indo para a região de Genezaré. E a gente vê, né, que o pastor até falou sobre isso. Ele disse: mesmo que Jesus esteja no seu barco, não quer dizer que você não passe por tempestades, por dificuldades. A gente passa, todos nós passamos. Mas Deus é
bom, Ele é forte, Ele é poderoso, ainda porque Ele está conosco. Em todo o tempo Ele está conosco. Então acredite, seja fiel ao Senhor, busque a Ele, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. O Senhor é forte e Ele é poderoso. A palavra do Senhor diz que esse memorial, então, ele tinha por objetivo trazer a memória de que este Deus, ele age com mão forte. É isso que nós precisamos aprender da palavra de hoje aqui na libertação. A primeira coisa que precisa acontecer é você sair do leito do rio, é você destoar da paisagem, é você fazer sobre a sua vida um memorial. Gilgal significa um memorial. Está lá um memorial de pedras. Está lá em Gilgal algo que pregue, algo que fala a respeito da poderosa mão e da ação do Senhor, deste Deus que tirou o povo do Egito, que levou este povo por 40 anos no deserto e que agora começa uma nova etapa, uma nova fase. Agora a escravidão passou para trás, agora o tempo da sequidão do deserto ficou para trás, agora é tempo de receber as promessas. A primeira coisa que precisa haver na nossa vida quando nós queremos receber as promessas é fazer um memorial. É ter um memorial nas nossas vidas, um memorial onde as pessoas possam olhar para você. Não é o que você fala, é olhar para você e ver que você destoa da paisagem. É olhar para você e ver que você não é uma pedra comum, mas é uma pedra retirada de um milagre. Porque aquelas pedras foram retiradas por causa de um milagre. O milagre de ter segurado as águas do Rio Jordão, assim como o Senhor fez no Mar Vermelho. Mas lá no Mar Vermelho não tinha pedra. Apesar de que, vou te contar, existia deixa eu pensar aqui. No lado do Egito, você sabia, Didi, que tinha uma coluna de granito, toda entalhada. Eu nunca vi ela, quero ver um dia, se Deus quiser. Uma coluna de granito no lugar onde o povo de Israel passou o Mar Vermelho. Tinha do lado do Egito e tinha também do lado do deserto onde eles passaram. Só que, como ali é Oriente Médio, eles removeram aquela coluna. Mas essa coluna está guardada. Eu vou me informar direitinho, outra hora eu falo para você. Mas existe essa coluna. Mas lá em Gilgal não havia coluna, né? Porque lá no Mar Vermelho não tinha pedra lá dentro. Eles não tiraram pedra. O Senhor não mandou tirar pedra do Mar Vermelho. Até porque o Mar Vermelho ali era muito extenso. E eles não poderiam ficar carregando pedras porque eles estavam fugindo de Faraó. Mas o Rio Jordão, quer dizer para você que o Rio Jordão, ele tem a largura dessa fileira de cadeira. Ele é um rio curto, ele é um rio estreito, né? Ele não é um rio grande, largo. Ele é um rio estreito e é dentro de um vale profundo. Então, para eles descerem para o Rio Jordão, eles tiveram que descer esse pequeno vale. Não é muito alto, talvez 6 metros, nem 6 metros, 7 metros, um vale não tão alto. E o Rio Jordão fica lá no fundo desse vale. Então, ele era íngreme para passar, ele era ruim para descer e para subir. Mas lá estavam essas pedras, e eles tiraram essas pedras e removeram elas. O Senhor quer te usar em primeiro lugar, o Senhor quer te usar como memorial, para que nós possamos viver essa libertação de sair da escravidão do Egito. Nós precisamos ser um memorial, e para isso nós precisamos de um milagre, e este milagre é o Senhor habitando em você, através de Yeshua HaMashiach, através de Jesus, o Filho de Deus. Quando você reconhece Ele, quando você entrega a sua vida ao Senhor e reconhece que Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, então você começa a ser um memorial, a passar a ser este memorial, para que possa assim pregar este milagre. E eu quero dizer a você nesta tarde,
Sejamos este milagre, para que os inimigos se perturbem dentro de nós. Olha o capítulo 5 que nós lemos, e é o que eu quero terminar a nossa pregação de hoje. Ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam desta banda do Jordão ao ocidente, ó, tá lembrado, né? Que nós falamos que eles vieram do oriente para o ocidente. Então todos os reis dos amorreus, né? Todos os reis deste povo que habitava na terra de Canaã, os reis dos cananeus, dos heteus, dos jebuseus, dos ferezeus, né, de todos os zeus que estavam ali na terra de Canaã, a palavra de Deus diz que não houve mais ânimo neles. Você quer colocar o seu inimigo para correr? É você fazer um memorial na sua vida. É você ser uma pedra viva que pregue a palavra do Senhor, não através da sua palavra, mas através das suas atitudes. De quando as pessoas olharem para você e verem em você algo diferente, então os nossos inimigos, que não são carne, não são sangue, mas são principados, potestades e hostes espirituais da maldade, conforme diz no livro de Efésios, eles não terão ânimo sobre eles. A Bíblia diz, ó, e não houve mais ânimo sobre eles, e derreteu-lhes o coração. Eles ficaram desanimados. Quem é este Deus que anda com este povo? Eu sou uma pessoa que eu posso falar da bondade e da misericórdia do Senhor para com a minha vida. Eu não tenho palavras, para agradecer ao eterno Deus por aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, pelo cuidado, pelos livramentos, pela bênção do Senhor sobre nós. Eu não tenho condições de explicar aquilo que Deus tem feito para mim. O mínimo que eu posso fazer é viver de acordo com a sua palavra para agradar o coração do meu Deus. É isso que eu quero. Eu quero agradar o coração do meu Deus, seja de que forma for, mesmo que seja uma zombaria para os homens, mesmo que os homens zombem de mim, mesmo que eles não me entendam, eu quero agradar ao meu Deus, pela bondade, pelos benefícios, pela mão forte do Senhor. Gilgal é isso, é você querer voltar a obedecer ao Senhor. É você executar a palavra do Senhor, é você celebrar a Páscoa, é você celebrar os estatutos perpétuos do Senhor, a palavra dele sobre a sua vida. Quando você fizer isso, os seus inimigos derreterão o seu coração. Eles terão o seu coração derretido e não haverá mais neles o ânimo. Não por sua causa, mas por causa do Deus que vai com você. Porque eles reconhecerão que este Deus é um Deus que deve ser temido por todos os povos. E eu quero dizer isso para você. Ó, Didi, ó, que graça. O meu lencinho foi utilizado, né? Eles utilizaram o meu lencinho. Este Deus é forte e poderoso. E eu quero dizer a você, para que você volte-se para Deus, para que você possa experimentar as promessas do Senhor, a libertação do Senhor na sua vida, você precisa começar a olhar para a palavra e se adequar a ela. Não é a palavra que tem que se adequar a você, é você que tem que se adequar à palavra de Deus. E eu quero convidar você a isso, para que a sua vida seja um memorial. Isso é chamado por nós de conversão. Isso é chamado por nós de quando você reconhece o Senhor, seu Deus, como único Deus e anda nos seus caminhos. Para os judeus se chama
techuvá, né? Techuvá é voltar às origens da palavra, é se voltar à palavra de Deus e obedecer à palavra de Deus. É isso que Gilgal nos dá de lição neste dia. Volte-se para a palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus, para que você seja um memorial. E quando as pessoas olharem para você, elas vão ver o quanto o Senhor tem feito de benefícios na sua vida. Nós nem somos merecedores, mas Ele faz, porque Ele é fiel. Então, mesmo que algo de ruim te aconteça, mesmo de algo de terrível lhe aconteça, confie no Senhor, porque Ele está com você. E Ele não te deixará, Ele não te abandonará. O tempo todo Ele está ao seu lado e Ele é fiel, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A Bíblia diz que enquanto houver dia, enquanto houver noite, enquanto houver o sol, a lua, as estrelas, a terra, o Senhor é com você e Ele estará ao teu lado. Então, volte-se ao Senhor, leve a sua vida de acordo com a vontade de Deus. Olhe para a palavra de Deus, não olhe para a doutrina de homens, olhe para a palavra de Deus e adeque-se. Molde-se a esta palavra, para que eu e você sejamos um memorial e todos que olharem para nós possam ver que as pedras deste memorial falam. Que as pedras deste memorial falam. E elas falam que o nosso Deus é poderoso. Este é o começo da libertação da sua vida. Este é o começo do momento em que você começa a receber as palavras, as promessas de Deus. Este é o início das promessas de Deus se cumprindo na sua vida. Fazer um memorial em você, para que através de você as pessoas reconheçam este Deus forte e poderoso. Amém? Eu louvo a Deus por esta oportunidade. Eu sei que eu sou chorona mesmo, eu nem me importo. Eu nem me importo. E eu vou te dizer uma coisa, que todo mundo começa a ficar chorona assim. Você tá ouvindo a risada de Laine? Então, e não é só ela não. Tem outras por aí que já falaram pra mim, que já estão ficando choronas igual eu, né? Por quê? Porque volta-se ao Senhor. Volte-se para o Senhor e o Senhor molda as nossas vidas. Eu quero agradar a Deus. Eu quero agradar o Senhor. Não importa aquilo que os homens falem. Não importa. Para mim não importa. Pode me chamar de louca, de doida. Pode me chamar de herege. Eu não tô nem aí. Eu quero agradar o Senhor. Eu quero agradar o meu Deus. E eu vou agradá-lo da forma como está na palavra de Deus. Eu quero que você busque o Senhor desta forma, para que Ele use a sua vida e ande através de você. E Ele faça a vontade e a misericórdia de Deus através da sua vida. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te fortaleça, como diz meu pastor, né? Eu gosto muito que ele fala assim, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça. Então eu vou usar a mesma palavra dele, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça. E que este Deus possa estar sobre a sua vida, possa estar sobre a sua casa, sobre a sua família, te abençoando, te guardando o tempo todo. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por esta palavra. Todas as vezes que eu falo desta palavra, eu choro, porque é muito forte. Entender que o Senhor nos fez um milagre para que nós pudéssemos ser um memorial, para que nós pudéssemos ser como pedras redondas que destoam de uma paisagem árida e quadrada. Senhor, muito obrigada pela tua palavra, que é viva e verdadeira, escrita há milhares de anos, Senhor. Este texto de Josué foi escrito há milhares de anos, passado para o teu povo. E através de Jesus, ele chegou a mim. E eu te louvo por isso, eu te agradeço por poder usar da tua palavra e por poder te chamar de Abba, de chamar de Pai, de ser o meu Deus e eu ser o teu povo, de nós podermos ter este senso de pertencimento a este Deus vivo e verdadeiro, soberano e poderoso,
que não perde batalhas. O Senhor não fez com que Israel perdesse batalhas. E somente em Ai eles perderam, mas isso é uma outra história. E eu quero te louvar, Pai. Eu quero te agradecer pela tua bondade, pela tua misericórdia, todas as vezes que eu entro na tua presença. Eu não tenho palavras para te dizer o quanto que eu sou grata ao Senhor pela tua bondade, pela tua misericórdia. Continua exercendo a tua vontade pura, perfeita, boa e agradável sobre mim, sobre a vida da Dilane, sobre todos aqueles que estão assistindo ou assistirão essa live posteriormente. Obrigada por este dia. Nós te adoramos, te louvamos, em nome de Yeshua, o teu Filho, para a glória do teu nome. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que o Senhor abençoe a sua casa. E na próxima sexta-feira, se Deus assim permitir, nós estaremos falando de Gilgal de novo. E não perca o próximo capítulo, porque a segunda lição de Gilgal é fortíssima, tá? E assim, eu vou fazer uma chamadinha na próxima sexta-feira, se Deus quiser, para que nós possamos estar juntos e você comece a compartilhar desta live, para que nós chegamos, né, Diene? Até 20 mil, né? A gente agora já só quer 20 mil, né, Diene? A gente quer só 20 mil, porque o evento das mulheres, né? Eu vou compartilhar com você aqui, o evento das mulheres deste ano foi 25 anos das mulheres aqui do Congresso de Mulheres aqui na MCM. E a Diene estava assim, vamos falar um pouco, entristecida pelo fato de não poder fazer aquilo que ela havia planejado no ano passado. E ela queria algo grandioso, ela queria algo que realmente fosse algo muito, muito legal, né? Algo que fosse muito bom. E quando no outro dia eu olhei, tinha 14 mil pessoas de visualizações, né, no congresso, eu mandei uma mensagem para ela e falei assim, você não queria algo grandioso? Pois eu quero te dizer que já tem mais de 20 mil, né? A última vez que eu olhei tinha 20.500. Então, gente, me ajudem, eu quero chegar a 20 mil. Queremos algo grandioso para que essa palavra chegue na vida da maior quantidade de pessoas possíveis. E que o Senhor abençoe aqueles que estão enfermos, que o Senhor abençoe aqueles que estão hospitalizados, que eles possam ser recuperados, que a nefesh, que o sopro de vida do Eterno, que a glória do Senhor possa estar passando sobre cada um e que o pulmão deles possam estar sendo restaurados, que este vírus possa ser amaldiçoado agora e que todo espírito das trevas que vem através desta contaminação do Covid-19 seja vencido para a glória do teu nome, Senhor. Nós oramos em nome de Yeshua. Amém.